Jesus, a resignação. Lembrar que só o Senhor é Deus e o que Ele criou ninguém descriará. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo, ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Faz a caridade, o bem, sem escolher a quem e sem ostentação. Olha que o inferno só existe pra quem ainda insiste em viver na escuridão. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo, ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Boa noite, amigos da comunidade espírita Nova Era. É um enorme prazer estar novamente com vocês. E espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado para ministrar essa palestra e dizer que estou bastante lisonjeada com o mesmo. Bem como enviar um abraço fraterno para o nosso querido amigo José Alberto, bem como agradecer o apoio da Transvale FM. Feito isso, e antes de adentrarmos ao nosso tema da noite de hoje, que é sobre a família como instrumento de redenção espiritual, vamos fazer a nossa prece inicial. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. Divino amigo Jesus, espíritos, amigos, trabalhadores do bem, do amor e da verdade, que aqui já se encontram presente, exoramos, nos intua, nos assista e nos ampare, para que a palestra possa fluir e todos nós aqui presentes fruirmos das benesses espirituais, que possamos, Senhor, aprender e apreender os conceitos a respeito de família, a respeito do nosso lar, a respeito dos nossos filhos e da forma como devemos agir dentro do nosso lar, com muito amor, com muita indulgência, com muita misericórdia, com muita paz, para que possamos construir seres do bem, seres amorosos, pois só através do amor podemos elevar, edificar
as nossas famílias. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje a gente vai falar de um tema muito importante para todos nós, e é o tema da família. E a família como instrumento de redenção espiritual. Porque, conforme assevera o benfeitor Emmanuel, o lar é o cadinho redentor das almas endividadas. É no lar que a gente precisa fazer os nossos ajustes. É no lar que a gente precisa aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a aceitar o outro como o outro verdadeiramente é. E o insigne codificador inquire na pergunta 775 do Livro dos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos superiores respondem: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência do egoísmo. Bem como a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, assevera que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Abalada nas suas estruturas. Por desconhecer a finalidade dessa instituição, chamada família, grande parcela da humanidade duvida de sua importância, despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Mas a doutrina espírita, essa doutrina de amor, de esclarecimento, alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do Espírito imortal. Do Espírito imortal que somos todos nós. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências aqui no plano físico, nas mais diferentes situações. Para quê? Para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. É impossível, meus amados, progredir sem reencarnar. É impossível. E a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação, bem como a sua finalidade. Ensina-nos os benfeitores espirituais na questão 913 do Livro dos Espíritos. Que o egoísmo é o vício mais radical. Vou repetir. O egoísmo é um vício mais radical e que dele
deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existem o egoísmo. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Por quê? Porque é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Por isso, meus amados, é necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Deus, o Pai nosso amoroso, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo. Para quê? Para nos ajudar e nos auxiliar a combatê-lo. E sabe qual foi o mecanismo que Deus criou? Vocês sabem, meus amados? Ele criou a família. Onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício, na destruição do egoísmo. Na busca do progresso e da evolução, é indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias para o nosso autoburilamento. E para que este retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir um novo corpo físico, e somente será possível através da união de um óvulo e de um espermatozoide, dando assim início à formação do feto que, desenvolvendo-se, nos colocará de volta ao palco da vida física. Portanto, meus amados, já chegamos no mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade bendita de regresso, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Asseveram os espíritos superiores: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por quê? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Por isso, meus amados, o Pai não gera o espírito do Filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, o que já é uma façanha incrível. Mas os pais devem ajudar no desenvolvimento
intelectual e moral desse ser, para fazê-lo progredir, para fazê-lo avançar na sua jornada evolutiva. Os espíritos, meus amados, que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamento anteriores, que se traduzem por uma afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, pretéritas, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Concluem os espíritos superiores que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Existem, portanto, meus amados, as famílias espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais são ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades. São, portanto, duráveis. Fortalecem-se pela depuração, pelo crescimento e evolução dos seres, e reencontram-se no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona também seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. Já as famílias corporais, ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis como a matéria. E as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho, para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou devedores, que se reencontram para que um dia possamos formar a verdadeira família, que é a família universal que Jesus mencionou. Um só rebanho, um só pastor. Não existe, meus amados, acaso na criação. E a benfeitora Joana de Ângeles
em seu livro Constelação Familiar, esclarece no capítulo 1. Esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos, analisando-se as necessidades evolutivas. Aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do cometimento, que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral. Em face dos erros pretéritos, facultando-se assim a tolerância e o perdão das ofensas, como fundamentais para a aquisição da harmonia. Família, meus amados, é, portanto, a instituição divina, o planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitado de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus possibilita-nos através da adoção receber em nosso lar um companheiro do passado ligado a nós por amor ou tragédia. Para quê? Para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. Reconcilia, por isso que o Cristo asseverava, reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te envie para a prisão. E não saias de lá enquanto não pagar o último centil, ou seja, enquanto não reajustarmos os nossos débitos, enquanto não transformarmos os nossos desafetos em afetos. Irmãos de caminhada e jornada evolutiva. A adoção é, portanto, um grandioso ato de amor e comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e nos dá a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosos. E Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Não importa, meus amados, o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta nesse momento.
O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus, nosso Pai amoroso, nos oferta através da convivência, que poderá ser de carinho, alegria com nossos afetos ou de conquistas futuras com os desafetos do momento. Os afetos de hoje, meus amados, serão nossos amores de amanhã. Esta é a grande proposta do Pai, para estabelecer na terra a verdadeira família, que é a família universal. A humanidade unidade pelos laços do respeito e da fraternidade. A família é, portanto, o meio que Deus criou para que o Espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, a conviver com o diferente, a vivenciar tolerância, resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Atualmente, com a estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo assim oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de entendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Nos lares atuais, meus amados, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, a dificuldade financeira, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição, o desrespeito, os transtornos de ansiedade e de depressão assolam e incorporam-se à rotina da família. E, quando frágil essa família, desconhecendo o endereço do amor ensinado pelo meigo Rabi da Galileia, deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, pelo desrespeito, pelo ódio, pela culpa, pela mágoa e pela revolta. Torna-se, portanto, urgente o despertar do ser para o conhecimento de sua realidade espiritual, para que assim ele possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos e, portanto, não existe vítimas na criação divina. São situações geradas por nós mesmos. Nós somos os construtores do nosso destino. Somos espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. E existe, meus amados, sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos, para todos.
As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito. Para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor, meus amados, nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e, sobretudo, da confiança em Deus. Impede ressaltar que a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência familiar. Na sociedade podemos ser bons profissionais, ótimos, excelentes executivos, grandes oradores, pessoa de fama e projeção social. Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo. De nada nos valerá. Pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso das nossas relações familiares. E é assim que, neste convívio familiar, vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos, mais próximos. Vamos assim diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e a aceitar, o mais importante, as pessoas como elas são e não como gostaríamos nós que elas fossem. Fora do lar, meus amados, é mais difícil. Ou digo, é mais fácil. Me perdoe. Fora do lar é mais fácil. Difícil é dentro do lar. Fora do lar é mais fácil. Pensarmos somente em nós. Usamos fora do lar as nossas máscaras, que favorecem os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Para quê? Para que possamos ser aceitos em um grupo, em uma tribo, em um contexto, etc. Mas é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais e também que demonstramos quem realmente somos. Por isso, o lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender
a convivência fraterna, a amar de diferentes formas, amar como pais, como filhos, amar como enteados, irmãos, primos, primas, avós, tios, sogra, sogro, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar, meus amados, de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas desse fracasso. Abalada na sua estrutura, mergulhará no caos. Mergulhará no caos. E Jesus no lar, no capítulo 1, o espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, relembra Jesus orientando. O berço doméstico é a primeira escola, bem como o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante? Não é mesmo, meus amados? Portanto, a família é a estrutura da sociedade, é a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. É, portanto, instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe são deferidos ou que lhe têm sido deferidos. Jamais, jamais a família desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era e o mundo de regeneração. Portanto, meus amados, diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade e amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos a providência divina, a oportunidade de vivenciarmos
a ausência de uma família física. Para quê? Para que possamos adquirir, no exercício da solidariedade e da amizade, os laços de afinidade que nos confortarão o coração, avançando assim para a elevada expressão de caridade, conforme Jesus a pregou e a viveu em todos os momentos, antes e depois do seu desencarne. Imaginemos um ser que, ao nascer em nosso orbe, seja colocado sozinho no recinto. O que acontecerá com esse ser? Conseguirá se desenvolver ou sucumbirá? Por mais que queiramos ser independentes e autossuficientes, temos que admitir que dependemos uns dos outros. Somos seres sociais e, como tais, precisamos conviver em sociedade para desenvolvermos todas as nossas aptidões e habilidades. Este é o caminho a ser trilhado para a felicidade almejada. Como podemos desenvolver o amor e o fazer o bem sem o outro? Não tem condição. Por isso, a família tem papel importante e fundamental na formação e estabelecimento de nossos valores e na construção dos valores de toda a sociedade. Portanto, a família jamais será obsoleta, mas sim um dos pilares que possibilitam a construção do futuro. Vou repetir, mas sim um dos pilares que possibilitam a construção do futuro. Admitimos que ao longo dos anos a estrutura familiar vem mudando e se adaptando, e isso é normal, aos novos costumes e realidade. Fato que merece todo o nosso carinho e atenção. Hoje, as divisões de tarefas são mais versáteis, possibilitando o compartilhamento das responsabilidades entre todos os membros, de acordo com as habilidades e maturidades de cada um. Todos os membros devem desenvolver suas habilidades e juntos evoluírem emocionalmente e materialmente. Emocionalmente e materialmente. A família, como assevera o Espírito Ney Luiz, é a nossa primeira escola enquanto encarnados, nos proporcionando grandes aprendizados, como vivência do amor incondicional. Ainda muito limitado, é verdade, mas já ensaiando os primeiros voos. Nos ensina o ser solidário, o saber compartilhar, o viver as diferenças e o assumir responsabilidades. Reportando-nos a Jesus, vamos observar que ele também teve uma família, a qual recebeu as condições físicas e psicológicas para o seu desenvolvimento integral. Assim pôde nos ensinar um pouco mais, ampliando o nosso conceito de família,
não o vinculando somente ao plano físico consanguíneo, mas expandindo para afinidades e vibrações. A casa espírita passa a ser nossa família também, exigindo assim responsabilidade, comprometimento e, sobretudo, dedicação de seus integrantes. Nesse conceito ampliado, podemos perceber que fazemos parte de diversos grupos familiares e que todos pertencemos à grande família do Pai. A grande família do Pai. Mas a intimidade em família nem sempre é benéfica, nem sempre é benéfica. Você sabe que a família é um grupo de espíritos ligados por desajustes ou necessidades de aprimoramento. A família é, portanto, um laboratório de experiências reparadoras, onde a alegria e a dor se alternam, preparando o futuro, conforme assevera a benfeitora Joana de Ângeles. A proximidade entre os membros da família, o compartilhamento do espaço, o conhecimento aprofundado das pessoas que nos são mais próximas, nos possibilita um convívio sem máscaras, Já na vida em sociedade, as máscaras são úteis e necessárias. Ou você acha que pode se mostrar sempre exatamente como você é? Em nosso estágio evolutivo, não podemos demonstrar permanentemente o que sentimos e o que pensamos, sem ferir as pessoas à nossa volta. Então encarnamos personagens, na melhor das hipóteses, não muito diferentes do que somos em realidade. Mas isso é na vida em sociedade, lá fora, na rua, no trabalho, entre colegas e vizinhos. No lar, somos mais espontâneos. E quando tiramos a roupa ao chegar em casa, tiramos também a máscara. E aí se mostra a face oculta do pacato cidadão. As pessoas economicamente ativas, na maior parte das vezes, passam maior tempo no trabalho do que em casa. E a pandemia veio justamente e trouxe todo mundo para dentro de casa. E aí as pessoas começaram a se estranhar e o número de divórcios aumentou muito nessa pandemia. Porque antes ficavam mais distantes, mais ausentes. E raramente o comportamento é o mesmo nesses dois ambientes, casa e trabalho. Vejamos, o funcionário humilde e cabisbaixo pode ser um pai rigoroso e severo em casa. A executiva exigente de uma organização mostra-se frágil e sem pulso no lar. O chefezinho autoritário não é respeitado por ninguém onde habita. Mas o lado realmente nefasto das relações domésticas é a intimidade desrespeitosa que se cria com o tempo em muitas famílias. Tratam-se por apelidos pejorativos, procuram defeitos uns nos outros numa disputa baixa e cruel, em que a maneira de elevar-se é rebaixando o próximo. Você já parou para pensar
que não se dá a liberdade de fazer essas brincadeiras com colegas e amigos, mas que faz essas brincadeiras com os familiares? Você percebe que outra pessoa provavelmente se magoaria ou se aborreceria com essas liberdades? Você que é uma pessoa de boa índole e de bons modos, já percebeu que é em família que você se permite eventuais deslizes? Você se dá conta de que em casa você se despe do verniz social que o torna bem aceito pela sociedade e deixa transparecer o que há de podre em você? No entanto, você ama a sua família, não ama? As pessoas que você mais ama não são justamente aquelas que fazem parte de sua família? Importante lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, não importa. A solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro de nossos lares, pois, meus amados, somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Cristo, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Então, meus amados, que possamos fazer maternidades e paternidades conscientes, levando esses seres que nos foram confiados para que alcancem o seu progresso espiritual, para que possam deslanchar nesse progresso espiritual e moral. E assim agirmos dentro das nossas famílias com indulgência, com misericórdia, com amorosidade. Porque conforme assevera Paulo de Tarso, o amor encobre a multidão de pecados. E cada vez que a gente doa o amor, mais ele se multiplica. Porque o amor é de essência divina. E quanto mais a gente ama, mais o nosso olhar se transforma em um olhar de misericórdia, em um olhar de compaixão, e não mais com o dedo em riste, vendo o cisco no olho do outro e esquecendo a trave que está no nosso. Então, que possamos buscar fazer maternidades e paternidades conscientes, hoje, agora e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos